E o presidente Bolsonaro, agora ele vai ter que voltar a esse assunto toda vez que se encontrar com jornalistas. Reafirmou que não está estimulando protestos contra o Congresso e o Poder Judiciário. Ele refutou as informações de que estaria apoiando os atos do dia 15 de março. Então é preciso dizer para o presidente que se ele repassa um vídeo que fala disso e um vídeo que tem origem num grupo que questiona tanto o Congresso quanto o Supremo, ele precisa tomar mais cuidado quando acontece isso e não acusar jornalistas como ele voltou a fazer. O presidente ressaltou que o vídeo em questão era de 2015, 5 anos atrás. Olha só, Vera, que eu sou legal contigo. Você teria recebido um vídeo eu pedindo, sim, o apoio para a manifestação de 15 de março de 2015. Que por coincidência foi num domingo e daí, pelo que parece, né, Vera Magalhães, tá? Você pegou esse vídeo, não posso afirmar que seja essa a história realmente, que eu não sou da tua laia. Então, em cima disso, você fez a matéria que eu estaria disparando o WhatsApp, pedindo apoio para o movimento dia 15 de março agora. Só que não, então, né? O presidente aparece com a faixa, né? É, faixa. Exatamente. Faixa, aparece ele na época da facada, enfim, tem uma série de imagens no vídeo, a não ser que o vídeo tenha sido reeditado, né? Acrescentadas essas fotos, etc. O vídeo mostra imagens muito posteriores a 2015. De volta para o futuro, né? Mas olha, ontem nós entrevistamos os bastidores do poder, Thaís Freitas, Pedro Campos e eu, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, que é do MDB do Tocantins, e ele confirmou o acordo sobre o qual eu tenho falado aqui, o acordo que já está celebrado entre o governo e o Congresso Nacional, está fechado o acordo. Ele acha, inclusive, que essa crise aí do vídeo não deve afetar esse entendimento, mas um acordo pelo qual governo e Congresso dividem meio a meio aqueles 30 bilhões, polêmicos 30 bilhões do orçamento impositivo e tal. 15 bilhões serão usados pelo governo, diretamente pelo governo, enfim, o governo vai definir a sua utilização, e outros 15 bilhões, não é que vai definir a utilização, ele vai administrar isso, né? E os outros 15 bilhões serão aplicados onde os deputados e senadores indicarem, mas só que mesmo essa parte do Congresso acaba voltando para o governo, porque, segundo os termos desse acordo, o dinheiro que vai para a indicação dos parlamentares tem que ser feita para programas e projetos já existentes do governo federal. Portanto, ao fim e ao cabo, acaba sendo tudo do mesmo governo. E temos aí, né, Pedro, a palavra do senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, sobre esse assunto. O presidente, a partir do momento que ele postou que não estava fazendo divulgação em corrente e que aquele vídeo ele havia repassado a um grupo restrito, ele deixou claro que não estava militando para uma manifestação contra o Congresso. Até porque, curiosamente, de 2016 para cá, todas as manifestações foram sempre contra alguma coisa e o Congresso Nacional. Essa crítica é permanente ao Supremo recentemente, é o exercício da democracia. Agora, o que houve com relação ao debate do orçamento impositivo é que nós estamos no processo de implantação do orçamento impositivo. E no final do ano foi colocado a necessidade do relator fazer a transformação das prioridades internas do orçamento, e esse debate realmente houve com a economia, com os setores do governo, e chegou-se a um acordo de divisão de 15 bilhões para cada uma das rubricas, isso não chega a ser um confronto. O que acontece é que nós vamos para o primeiro ano no Brasil de orçamento impositivo. Então o debate ele é produtivo, o debate ele é importante. Agora, o que não é importante é uma discussão exagerada sobre quebra de sistema, sobre quebra da ordem democrática, porque o próprio presidente Bolsonaro, há uma semana atrás apenas, na transmissão de cargo do ministro Onix, ele, perante o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, com também a presença do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou da importância da convivência, da interdependência, mas da harmonia entre os poderes, dos desafios que o Brasil vem enfrentando. Então, isso está filmado, foi dito de maneira muito aberta, e agora
com essa crise da postagem do vídeo, a gente teve todo esse trabalho para recolocar as coisas no seu devido lugar. A ordem democrática não se discute, é uma conquista da população brasileira que eu tenho certeza que não há a menor possibilidade de ser discutida nos dias de hoje. Eu acho que nessa questão aí do orçamento impositivo, né, que o deputado defende, né, como o Congresso de uma maneira geral defende, precisava ter um depois da vírgula, né? Orçamento impositivo desde que haja recursos. Não havendo recursos, como é que você quer impor uma coisa dessas? É a sociedade que paga, é o contribuinte que paga isso, né? Quer dizer, foi uma maneira do Congresso se empoderar, essa que é a verdade. Sem dúvida, mas assim, ele também falou das dificuldades iniciais, porque na verdade é a primeira vez que o tal do orçamento impositivo é colocado em prática, e houve de fato, como é que faz isso, né? Vai impor o quê? O que é que tem para impor? E de repente eles descobriram que tem que ter um orçamento que o próprio Congresso votou. E tem lá obras e programas com previsão orçamentária. O que os deputados farão, segundo esse acordo, com a sua metade, com os 15 bilhões, é dizer, olha, eu quero que o dinheiro que corresponde ao meu mandato seja aplicado na construção dessa ponte, daquilo outro. Não altera muito a situação que vinha até antes dessa medida. O que altera mesmo é a garantia de que o orçamento será executado. O que eu acho que é bom, quer dizer, é bom que a gente ter a certeza, dá até uma certa segurança política e jurídica, né? A certeza de que temos um orçamento que pelo menos a parte substancial dele será executado. Mas nós primeiro precisamos discutir o próprio orçamento. O orçamento geralmente é uma peça de ficção, né, Cláudio? Pois é, exatamente. O que eles dizem é isso. Quando o orçamento impositivo, um dos objetivos é esse, é fazer com que o orçamento deixe de ser uma peça de ficção. Se está lá previsto no orçamento, tem que ser executado. É basicamente isso que eles alegam. No dia da aprovação da PEC do orçamento impositivo, o deputado Eduardo Bolsonaro lembrou que ele e o pai, né, são favoráveis a essa PEC, eram favoráveis para partilhar, né, com os congressistas lá também a oportunidade de utilizar o orçamento, né? Isso tem gravação, a gente acompanhou. A palavra trazida aqui por nós na entrevista ontem é do líder do governo, né? Óbvio que o líder do governo vai ter essa posição. Se for entrevistar o líder de qualquer governo, ele vai defender o governo. Para mim, o que foi grave, o que continua sendo grave, é a postura do presidente da República, né? Que deu um recuo, mas não recuou totalmente ainda a respeito da gravidade da conduta de compartilhar essas informações de convocação para uma manifestação no dia 15 de março, que tem sim como uma de suas bandeiras a crítica à instituição do Congresso Nacional, né? Apesar da desculpa de que isso foi uma mensagem compartilhada de cunho pessoal, a gente sabe que o presidente da República tem responsabilidades muito maiores do que qualquer cidadão, que pode, né? Qualquer cidadão aí pode sair divulgando essas manifestações, até por razões das mais absurdas, como, por exemplo, uma intervenção militar, o fechamento do Congresso Nacional e todas essas questões. O presidente da República não pode. A lei veda o presidente encampar situações como essa. Há cunho nesse sentido na manifestação do dia 15, por isso, na minha avaliação, continua sendo grave a participação do presidente da República nesse episódio. Se o presidente da República pretendesse dar peso político a essa manifestação e estimulá-la, ele teria divulgado esse vídeo nas suas redes sociais, que tem 35 milhões de seguidores. Ele não faria isso apenas numa rede do WhatsApp com meia dúzia de amigos. Eu acho que falta ainda uma palavra mais clara também, concordo com você, Pedro, do presidente, negando qualquer espécie de envolvimento com isso, e mais até do que negar envolvimento, pedindo às pessoas que eventualmente o apoiem que não deem sequência a esse tipo de pedido, de manifestação, que vão às ruas para protestar contra aquilo que bem entendem, mas deixar bem claro para a população que ele não tem nada a ver com essa história. Acho que falta o não. Sabe quando você não quer alguma coisa? É simples, você diz não e acaba com qualquer... E ontem, à noite, por exemplo, ele teve essa oportunidade de dizer claramente, falar, não sou eu, não quero, não apoio, não gosto. Ele tem sempre um mas, não é? Não sou eu, o vídeo é de 2015, e claramente o vídeo não é de 2015, então sempre tem uma sombra ali a ser discutida. Ele nunca deixa o assunto transparente, claro, não é? Sempre há uma sombra. O vídeo não é de 2015, né? O vídeo é de agora.
Então, nós temos aí um problema para ser confrontado em relação àquilo que o presidente da República disse. E aí vem o mas. Porque o Congresso Nacional não aprova o que eu quero, porque o Congresso é um problema, ele tem razão. Agora, o Congresso não está lá para aprovar o que ele quer, né? O Congresso está lá e o Congresso Nacional fez um bom trabalho ao longo do ano passado, né? Com a discussão da reforma da Previdência, com a discussão do pacote anticrime. Alguém pode dizer, mas não é o pacote anticrime do Moro. Não é, mas nenhum governo consegue aprovar tudo o que quer do jeito que quer. Quando conseguiu, foi mediante práticas que resultaram na prisão de um ex-presidente, né? Na prisão de vários integrantes do PT, por exemplo, e as pessoas votaram contra isso, contra esse método. Então a gente tem de entender que há um novo modelo de relacionamento e eventualmente saudar esse novo modelo de relacionamento, desde que ele não seja aplicado por chantagistas. E isso é que eu acho mais importante nessa mudança de percepção tão rápida trazida aqui pelo líder do governo. Como lembrou, o Pedro é líder do governo. Se a gente ouvir o líder da oposição, ele vai defender impeachment, mandar o Bolsonaro para Marte, enfim, né? Cada um com seus argumentos. Mas se há um acordo fechado e está tudo bem, por que até semana passada o general Heleno chamava o Congresso de chantagista? E deu início a toda essa onda contra o Congresso Nacional? Então não há chantagem alguma. O que aconteceu com o general Heleno, então? Né? Quem está certo? O general Heleno ou o Eduardo Gomes? Mas não foi na semana passada, não, né? Foi há mais tempo. Mas, quanto tempo? 8 dias? Mas não faz tanto, não faz? Pois é, mas o acordo foi posterior àquele episódio, foi quando o presidente passou, eu trouxe aqui essa informação, passou a conversar com os líderes, etc. E o líder do governo confirmou ontem exatamente a informação que eu reafirmei ontem aqui, que já tinha divulgado, de que havia já acordo em relação aos 30 bilhões, porque uma das fantasias que se falavam sobre essa coisa do vídeo é que isso decorria de uma queda de braço dentro do governo. E a queda de braço não existia, isso já tinha sido superado, e essa entrevista do líder do governo ontem no Bastidores do Poder acabou por confirmar isso. Agora, foi dia 18 de fevereiro, faz 10 dias que o general Heleno chamou o Congresso de chantagista. Então... Pois a parte disso, né, vídeo, presidente, etc. e tal, a população tem todas as razões do mundo de sair às ruas para protestar contra o comportamento geral e as decisões do Congresso Nacional. Mas, Cláudio, não é isso que nós estamos discutindo, isso eu falei aqui. A população tem direito de ir. O que o presidente da República não pode fazer é endossar uma manifestação contra o Congresso Nacional. É somente esse o ponto da discussão. Eu só estou dizendo, Pedro, tenha calma, eu só estou dizendo assim, olha, tirando essa questão do presidente, que cada um aqui já colocou a sua avaliação disso, e eu acho que são todas muito pertinentes, eu acho que o Congresso, sim, tem tido um comportamento, tem tomado decisões que, mais do que estimulam, exigem que as pessoas saiam às ruas para protestar contra isso. É inaceitável que o Congresso faça o que faz, aprofundando as suas regalias, com o negócio de plano de saúde para filho de 33 anos de idade, sem contar as mordomias de que eles já desfrutam. Agora estão querendo acabar com a placa oficial, em vez de acabar com o carro oficial, que é uma coisa indecorosa, quer acabar com a placa que identifica o carro de senador como sendo de senador, quer colocar placa como se fosse carro particular, para que eles possam dar uso ao carro como bem entendam, sem que a população tenha meios de fiscalizar. A única forma de fiscalizar é a placa. É a placa. As pessoas flagram carros oficiais de que maneira? Identificando pela placa. Então, eu tenho uma sugestão, viu, Cláudio? Tem uma sugestão que acabaria com isso, mas eles não querem saber de sugestão. Porque eles estão lá em Brasília, eles não têm nada que fazer em Brasília, eles estão representando outros estados. Quem representa Brasília são os deputados distritais. Então não precisa que deputado federal ou senador tenha carro oficial, porque na hora de viajar eles não viajam de carro, eles viajam de avião e nós pagamos. E nós todos precisamos nos deslocar, nos deslocamos de acordo com as nossas possibilidades ou desejos. Tem gente que gosta de andar em lombo de burro, ok. Ande ou de bicicleta, ou a pé, ou de metrô, de ônibus. Cada um se vira, compra seu carro. Agora Brasília é bem apropriado para bicicleta, hein? Porque é tudo plano. Tivemos aqui o ministro das cidades do governo Lula, o Olívio Dutra, ele ia para o trabalho de bicicleta. Qual é o problema? O Gabeira, deputado federal, ele ia trabalhar na Câmara e ia pedalando. Foram 2 exceções raríssimas na história de Brasília. O que é inaceitável é que, em vez de acabar com as mordomias e privilégios do setor público, mas sobretudo do Congresso Nacional, o Congresso continue tomando medidas que envergonham a nação. E, além do mais,
ainda ficam travando a pauta de medidas, evitando a votação de projetos e medidas que são absolutamente necessárias, são exigidas pelo povo e foram, inclusive, referendadas nas urnas, né? Essa conspiração contra o avanço do país é que também merece o protesto de toda a população.